Olá, seja bem-vindo ao Debatistas Podcast, um programa da Convenção Batista Nacional que aborda assuntos contemporâneos numa perspectiva batista. A gente está chegando ao final dessa primeira temporada, esse é o 8º episódio, e estamos recebendo aqui o pastor Herbert Borges, escritor desse livro aqui pela Lerban, certo? Batistas Nacionais, Origem, Doutrinas, Princípios e Práticas. E ele já vai se apresentar e ele também tem um material aqui do projeto que ele desenvolve, né? Projeto Renovados. Pastor Herbert, fique à vontade. Paz, Natan. Como você falou aí, nós escrevemos esse livro aí e também alguns outros aqui. Deixa eu falar na sequência aqui. Vai lá. Tá faltando um aqui. Tá faltando um, né? Escrevemos esse aqui, o Púlpito Renovado, tentando resgatar aqui um pouco da herança, né? Sim. Da pregação dos pioneiros, descrevendo aqui um perfil do pregador renovado ali naquele momento. Um texto pequeno que dá para ler rapidão. Sim. Esse aqui, Fundamentos, Razão de Nossa Fé, é uma obra que aborda, né, a nossa herança confessional. Nós temos uma confissão de fé e muita gente não conhece. Sim. Eu fiz esse texto lá para a nossa igreja e eles não conheciam a época, e a gente fez para eles conhecerem e terminou a gente colocando aqui nesse livro. Não com o propósito de fazer um livro, a gente estudou com eles a confissão. Sim. No final a gente vamos colocar no livro aqui, né? Dar assim, a oportunidade de outros conhecerem também esse material. E mais recentemente, está aqui no meu, está todo amassado aqui, que a gente fez uma mudança. Sim. Né, o perfil de um pioneiro. Essa é uma obra que a gente organizou, o material do Rego do Nascimento. Sim. Tentando dar aí uma sequência lógica ao material que o Rego produziu e interferindo o mínimo, de modo que a pessoa, quando ler esse texto, ela possa entender um pouco mais sobre o pensamento aí dele mesmo, do José Rego do Nascimento. Muito bom. Então esse material, as pessoas podem ter acesso não só a eles, mas a outros do Projeto Renovados. Entra no Instagram lá, né? @Projeto Renovados. Mas também vem na Lerban. Inclusive, né? Na Lerban. Pronto. Então na Lerban você vai poder encontrar todo esse material. Vamos deixar o link aí para compra. E já que a gente falou do Instagram, siga também o Debatistas Podcast, a CBN, né? @cbn.oficial. E você pode nos acompanhar no YouTube ou no Spotify. Aqui, né? Você pode acompanhar o programa Debatistas por essas redes. Como eu falei, estamos finalizando essa primeira temporada. Vamos dar uma pausa aí no mês de março e abril. Vamos retornar em maio com a segunda temporada, com um estúdio novo, tudo muito legal, tá bom? Agora em março nós teremos também um Debatistas especial, que está relacionado ao Dia da Mulher. Então a pastora Valdineide vai estar aí, então vai ser uma benção. Mas hoje estamos com o pastor Herbert Borges e vamos tratar o assunto renovados ou pentecostais. Nós, batistas nacionais, somos renovados ou pentecostais? Então, como o pastor Herbert Borges, apresentando aqui o material dele, tem pesquisado muito, escrito muito sobre isso, primeira pergunta nós já vamos lançar aqui e você pode também participar conosco por meio dos comentários. Pastor Herbert, por que muitas pessoas acreditam que nós, os batistas nacionais, somos pentecostais? Natan, a gente pode responder essa pergunta pensando no que ela nos coloca do ponto de vista histórico. Sim. Vamos pensar aqui um pouco na história da gente e como essa palavra, né, pentecostal, vai surgindo na nossa história. Então, logo no começo da renovação, os renovados eles foram rotulados pelos batistas brasileiros de pentecostais. Então, eu creio que ali já está uma das razões de por que muita gente nos associa, né, ao movimento pentecostal. Tem esse primeiro momento. Inclusive, o Rego do Nascimento foi rotulado como um pastor pentecostal, a igreja que ele dirigia como uma igreja pentecostal, já ali no primeiro momento. No desenvolvimento do movimento, também se achegou ao movimento muitos pentecostais, com os encontros de renovação. Eu, particularmente, ainda vejo isso hoje em muitos setores, né, da nossa denominação. Exemplo, eu estava numa região que, dentro da CBN ali, existia muitos
pentecostais, né, assembleanos, igreja quadrangular, não que seja problema ser pentecostal, mas dentro de igrejas batistas, dirigindo igrejas batistas, ocupando cargos na liderança batista e que não conhecia quase nada da nossa história, da nossa tradição. Isso é algo que vem, né, lá atrás. Como você falou, a questão do problema não é necessariamente ser pentecostal, mas assim como seria estranho também um batista nacional dirigindo trabalho na Assembleia de Deus sem conhecer. A questão é a identificação com o grupo. Né? Então, você vai vendo aí esse contato nosso ao longo da história, né, com esse movimento. E mais recentemente a gente vê alguns estudiosos, né, que inclusive vai nos colocar ali dentro de umas ondas, de uma das ondas, melhor dizendo, do pentecostalismo. Eu penso que por todas essas razões, né, ou talvez por uma ou outra delas, muita gente ainda nos associa aí, ou nos identifique, melhor dizendo, como pentecostais e não como renovados. Até porque fazer essa separação nem sempre é muito fácil para a gente e para muita gente também. Porque a primeira onda do pentecostalismo vem desde ali da Rua Azusa, não é isso? Chega no Brasil. Né? Tem estudiosos que dividem nas ondas, né? Nessa ideia. Aí nos inclui como fazendo parte da segunda onda do pentecostalismo. Então, por isso há essa confusão no que diz respeito a sermos chamados de pentecostais. Tem essas questões que a gente está pontuando aqui, né? Mas vamos seguindo aqui. O que temos em comum com os pentecostais? Então, você já falou, primeiro tem essa questão histórica, né? Mas o que nós temos em comum com os pentecostais? Olha, muita coisa, graças a Deus. Muita coisa. Olha, os pentecostais, eles acreditam em Deus, a gente acredita. Os pentecostais são cristãos evangélicos, a gente também. Então, temos muitas semelhanças com o movimento pentecostal, assim como muitos outros movimentos, né? Afinal de contas, se somos cristãos, né, devemos ter pontos em comuns. Temos diferenças, mas temos muitas semelhanças. A gente pontuou aqui algumas, né? Os pentecostais acreditam na Trindade, né? Os pentecostais acreditam na doutrina enrolo aqui do Espírito Santo, né? Os pentecostais defendem pontos éticos que nós defendemos. Existem muitas semelhanças. Se a gente for colocar então qual é a nossa maior proximidade, vamos dizer assim, entre que além desses pontos históricos que geram essa confusão, o que doutrinariamente também nos faz muitas vezes ser confundidos com os pentecostais? A teologia, né? Pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Então, isso aí nos aproxima muito, né, do movimento pentecostal. Essa é a doutrina que foi a causa, inclusive, né, do surgimento aí da renovação espiritual, e é também a doutrina que nos aproxima desse segmento aí, desse movimento do protestantismo que a gente está tratando aqui. Poderíamos dizer então que o fato de defendermos a contemporaneidade dos dons é um ponto-chave aí nesse quesito também. Eles também é um ponto em comum, né? Eles também defendem esse ponto. Nós defendemos também a semelhança deles. É um ponto em comum. Bom, então se nós falamos aqui o que nos assemelha, vou até pular aqui uma questão para a gente finalizar com essa outra aqui, mas vamos lá. Qual seria então a grande diferença entre batistas renovados e pentecostais? Já que colocamos aqui o que nós temos em comum, qual seria a grande diferença para a pessoa diferenciar? Então já sei por que eu sou batista nacional e eu não sou pentecostal. Entendi. Por que eu sou renovado? Eu diria que, assim, a questão, né, entre os batistas renovados e os pentecostais, eu acho que nós somos batistas e o movimento batista ele tem algumas características que o distingue do segmento pentecostal. Né? Então, até onde eu conheço, você vê, vamos pegar para ilustrar aqui, a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem um modelo de igreja, nós temos um outro modelo de igreja. Eu falo em termos de eclesiologia, de administração. Né? Você pode ver também a maneira como a gente vem se relacionando com a membresia, né, dentro desse modelo de igreja. Todas essas questões são questões assim, bem típicas do movimento batista, que influenciou muita gente, inclusive
movimentos pentecostais também, mas são bem características desse segmento batista. Nós temos diferenças, né? Você falou a grande diferença, né? Mas eu estou falando de algumas diferenças. Modelo de igreja, a maneira como a igreja é dirigida, a sua liderança. É uma diferença, mas tem diferenças também do ponto de vista da teologia. Né? Nossa teologia, não que eu estou dizendo aqui que seja melhor ou pior, mas ela tem uma determinada característica. Os pentecostais têm uma outra característica, né? São mais... Se bem que a gente está muito envolvido com isso também, né? São mais dispensacionalistas. Sim, entendeu? No nosso caso tem muita gente influenciada por essa teologia. A gente tem diferenças com relação a usos e costumes. Se bem que eles têm mudado bastante, mas ainda é uma marca muito intensa dentro do segmento pentecostal. Você vê aquele esquema meio rígido assim, né, de uso e costume. Né? Os usos e costumes. A mulher não pode isso, não pode aquilo, principalmente para a mulher não pode cortar cabelo, não pode. Se até brincava em determinadas regiões, né, que você, antes de conhecer o evangelho, você conhecia as regras, né, a lei de crente. No interior se falava muito isso. A lei dos então crentes, essas são coisas que estou colocando aqui algumas, né, que vão pontuando algumas diferenças entre nós e os pentecostais, né? Se bem que é uma pergunta difícil, tá? Porque o pentecostalismo é um movimento agora bem grande, né? Bem diverso, né? Eu acho que assim como a teologia reformada, ela também tem crescido em certo sentido, e ela também tem adentrado, inclusive a gente vê alguma preocupação dos pentecostais, né? Cuidado, pentecostais, com a reforma, porque a gente já vê muitos pentecostais defendendo uma linha mais reformada da teologia. Olha, de um modo geral, todos nós temos uma teologia assim que é reformada, certo? Porque... quando eu falo reformada, eu falo no sentido calvinista. Né? Entendi. Esse é um problema também, porque a gente, quando pensa, né, em teologia reformada, pensa em teologia reformada como teologia calvinista. E a reforma é um movimento assim diverso. Tem muita coisa em comum também. Muita coisa em comum. Mas se fazia teologia até aquele momento de uma determinada maneira. Né? Como é que se fazia teologia dentro da Igreja Católica? Então você tem ali uma maneira de fazer teologia. E chega a reforma, trazendo algumas diferenças, alguns pontos que não eram observados anteriormente. Conserva-se coisas, mas se faz aí algumas coisas diferentes. A partir de então vem surgindo, né, um movimento protestante e o movimento pentecostal, de certa maneira, é herdeiro disso também. Certo? É herdeiro disso. Mas esse fazer teológico que eles empreendem é diferente em alguns aspectos do nosso. Vamos dar um exemplo, né? Os batistas eles têm uma teologia assim que está mais próxima do movimento reformado, e ali eles refletem sobre a igreja, refletem sobre a questão do batismo, né? Refletem sobre a questão da liberdade, sobre a questão da salvação. Então esses pontos estão sendo debatidos ali, e muito desse debate, ou na verdade esse debate é feito em contraposição a uma teologia que era feita antes, que era a teologia católica, teologia daquela igreja mais... aquela igreja majoritária naquele momento. Essa não é uma questão, né, que a gente vê com tanta ênfase no surgimento do movimento pentecostal. Certo? Ali já tem uma outra ênfase, né? Já é um outro momento histórico com as suas características. Tá entendendo? Mas tem ligação com esse movimento também. A grande diferença realmente perpassa por muitas questões, como você abordou aí. Não é simples, não. A gente está no resumo do resumo do resumo. Mas assim, pensando de maneira hegemônica no que diz respeito à pneumatologia, né, a grande massa, então a gente poderia dizer assim que há uma diferença bem destacada no quesito como nós compreendemos o dom de línguas, por exemplo? Sim. Né, a gente poderia dizer que... tem diferença nesse ponto aí. Né? A gente falou qual seria a grande diferença, né? Voltando à sua pergunta. Então nós temos diferenças, como falei, na eclesiologia, no entendimento dos usos e costumes, e também na pneumatologia. Né? Os pentecostais, pelo menos aqueles mais ligados aí, vamos assim dizer, usando essa terminologia, a primeira onda, pensam na grande evidência do batismo como falar em línguas. Essa não é uma marca do movimento renovado. Tem muitos renovados que pensam que é assim. Mas quando você
ler as experiências dos pioneiros, você vai ver que eles foram batizados sem falar em línguas, sem necessariamente. falar em línguas. O Reagan até narra que posteriormente falou em línguas, ele vai contando um pouco disso, né? Mas a sua primeira experiência, a do Enéas... Enéas tem relato que ele falou em línguas? Não tem. A experiência do Enéas é interessante, é uma experiência de submissão total. Sim. Né? Entrega tudo. Sim. Entendeu? Essa é a experiência do Enéas. E a partir da entrega total é que ele diz que viveu essa... Então, o batismo no Espírito Santo seria um revestimento de poder, dons espirituais, não necessariamente o dom de línguas. Sim, na experiência deles, não. Sim. Não tem esse dom como algo assim que vai autenticar ali. Entendi. Então, aquela experiência, como os pentecostais clássicos, né? Sim. Acreditam, pensam. Entendeu? Bom. Vamos lá, então, para fechar aqui a última pergunta. Qual seria, então, a principal característica de um batista renovado? Olha, eu penso que os batistas renovados, eles procuraram resgatar a dimensão experimental da fé. Por quê? Usando um trabalho que foi feito pelo pastor Antônio Carlos, ele diz que a fé cristã ela tem 3 dimensões: a dimensão intelectual, a dimensão prática e a dimensão experimental. É comum a gente encontrar essas outras duas, né? A dimensão intelectual, as doutrinas, tem gente que gosta, né? Sim. Estudar as doutrinas e conhecer as doutrinas. Tem gente que também gosta da dimensão prática, né? Se envolver ali com determinados trabalhos e por aí vai. Só que, pelo menos naquele momento, na percepção dos renovados, parece que essa dimensão experimental, né, de viver essa realidade estava ali precisando ser observada com mais atenção. E os renovados trazem isso. A gente precisa viver essa dimensão experimental. O batismo, por exemplo, a gente estava falando aqui, ele não é algo apenas do ponto de vista intelectual. Não é uma doutrina apenas. Algo que a gente percebe do ponto de vista simplesmente da mente. Não. É algo que pode ser experimentado, desfrutado. E é isso que eles buscaram e deixaram para a gente como um legado, como grande exemplo. Olha, existe no cristianismo uma dimensão experimental da fé cristã. E é isso que precisamos de ver. Não sei se é impressão minha, mas me ajude, você que é um estudioso aí da história da igreja. Não parece que há vou usar esse termo assim, uma visitação do espírito, ou parece que há uma oscilação entre... Existe um momento de... Por exemplo, antes de fechar aqui o raciocínio, vamos lá. Veio a reforma protestante, o pessoal ali muito intelectualizado, tentando fortalecer as doutrinas e tal. Aí vem Spener, né? Um grupo ali com pietismo. Sim. E aí parece que... O perigo é que começa a descambar para o outro lado, do exagero. Aí tem que vir uma onda de uma compreensão mais... Vamos voltar aqui mais para a Bíblia e vamos ver que o negócio não é muito místico assim como está. Existe. Né? Aí parece que vem depois uma onda de... vamos ter que renovar, porque a gente ficou muito seco, muito intelectualizado no negócio. Você consegue ver essa... Consigo. Existe esse problema, né? Sim. Inclusive, no momento que se estava ali vivendo a renovação espiritual, os pioneiros, né? Sim. Eles combateram esses excessos. Sim. Ou procuraram combater esses excessos. O Ernesto Tonini, se você procurar um jornal batista, ele procura conceituar o que é renovação. E ele, se não me falha a memória, ele começa escrevendo lá, dizendo assim: usa-se e abusa-se de renovação espiritual. Sim. Ou seja,
se fazia muita bagunça, segundo a visão dele, Sim. E colocava-se na conta da renovação. Entendi. Então existe esse problema. O ideal, né, eu penso, que seja o equilíbrio. Né? É como a gente estava falando, a fé cristã, ela envolve essas dimensões. Tanto a dimensão intelectual, porque você não é cristão se você não confessa determinadas doutrinas. Sim. Né? Pelo menos é isso que a Escritura nos diz. Se a gente não confessa determinadas... Se Cristo não é o Senhor, por exemplo, começou a ter problema. Se você também não vive determinadas realidades, está meio... Né? O testemunho parece que também está meio complicado. Verdade. E existe também, que é o caso que a gente colocou, essa dimensão experimental da fé cristã. E isso é algo assim que é bem interessante, porque fala daquilo que é o homem, né? Daquilo que é o homem. A fé cristã, ela se relaciona com o homem em sua totalidade, em sua integralidade. E a gente se deixa de lado, penso que essa a grande questão assim que a renovação traz. A gente está um pouco, vamos assim dizer, incompleto. Muito bom. Bom, é isso aí. A gente já está chegando ao final do nosso programa. Herbert, muito obrigado por esse bate-papo, viu? Muito obrigado. Bom. E nós aqui. Eu tenho certeza que vai ajudar muito, né? O nosso objetivo é esse, trazer conhecimento, trazer esclarecimento, um pouco mais das nossas raízes, um pouco mais do que é ser batista, né? Por isso até o nome Debatistas. É um bate-papo, é uma conversa, às vezes ocorre debate, às vezes não, às vezes a oposição de ideias acontece nos comentários, né? Então deixa aí sua opinião, tenho certeza que seremos muito abençoados também a partir do seu ponto de vista. Então, muito obrigado por participar aqui conosco, aguarde aí a segunda temporada e aproveite nesse período aí, nesse espaço. Se você não assistiu os outros programas, então assista a nossa playlist, né? Esse é o 8º episódio, então tem muitos episódios para você assistir. Eu até quero deixar aqui uma ideia aí para os professores dos nossos seminários batistas nacionais e outros também. Pegue um vídeo desse, de repente um tema interessante, aborde em sala de aula, coloque aí como uma tarefa para que os alunos deem lá a sua opinião também. Então vai ser muito importante para fortalecer a nossa identidade batista, a nossa identidade batista nacional. Fica aí a dica, a ideia, quem sabe pode trazer bons frutos, né? Então, pastor Herbert, as últimas palavras? Natan, eu agradeço. O tema é complexo, como disse, né? O movimento pentecostal assumiu aí diversas faces, mas espero que tenha contribuído com alguma coisa. Com certeza. Precisando, estamos aí. Agradeço pela oportunidade. Até breve, em nome de Jesus. Até breve. Você que participou, compre aí os livros do pastor Herbert, vai ser muito abençoado, eu tenho certeza. Tanto ele quanto você. Até o próximo Debatistas.